Ladinho, vem, hora da estreia. Tô pronta. Calma, gente. Se proteger do sol é super importante, mas eu tenho uma boa notícia. Não precisa sair por aí com esse verdadeiro arsenal. Existe uma forma muito mais prática, muito mais fácil de se proteger. E eu tô falando, ó, do bom e velho protetor solar. Ele parece inofensivo e muita gente nem faz ideia dos danos que pode causar. Eu tô falando do sol. Os raios UVA, por exemplo, são extremamente resistentes, capazes de penetrar as nuvens, os vidros e de atingir a camada mais profunda da nossa pele. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a exposição excessiva a esse tipo de raio pode aumentar em até 75% as chances de desenvolver câncer de pele. Já os raios UVB são responsáveis pela vermelhidão, pelas queimaduras e pelas alergias ao sol. Sem falar, claro, do temido câncer de pele. É por isso que a palavra de ordem é proteção. Mas até que ponto o protetor solar mantém a nossa pele protegida? Eu fui em busca dessa resposta e fiz um teste no Dermoscan. Esse equipamento aí, que através de uma lente de aumento e luz ultravioleta, identifica o real estado da pele. Primeiro, eu fiz o teste com a pele completamente limpa. Olha essas manchas, gente! Depois foi a vez de repetir o experimento depois de passar o protetor solar. A diferença é impressionante. Devidamente protegida, e agora sim, vamos entender quais são os danos que a exposição excessiva ao sol e, claro, a falta do uso do protetor solar pode causar. E aí, doutora Patrícia? Se eu falasse de uma doença só, com certeza eu escolhi o melasma. Mas a gente tem várias outras também, a melanose solar ou queratose solar e o principal, o câncer de pele, não tem como não falar dele. Em relação ao melasma, o sol causa o melasma ou é um agravante? O sol é um dos fatores que causam o melasma, não está só relacionado ao sol. Então a gente tem a parte hormonal, por isso que o melasma geralmente acontece muito na gestação. A gente tem o uso de anticoncepcionais, alguns outros fatores, mas o sol, como sem dúvida, é aquele principal fator que vai agravar a situação e muitas vezes até pode ser um dos principais gatilhos aí para o surgimento da doença. A gente tem as sardas, que são genéticas, mas que pioram também com a exposição ao sol. O sol também pode piorar a acne, doutora? Pode. O sol realmente ele também tem esse fator em relação à inflamação da acne. Ele piora esse processo inflamatório que a acne gera na pele. E a gente também não pode deixar de falar do fotoenvelhecimento, né? Isso mesmo, fotoenvelhecimento. Então o sol também tem essa ação no envelhecimento da pele. Às vezes a gente acha que aquela ruguinha surgiu por conta da idade, porque não está cuidando da pele, mas na verdade o sol ele tem influência também no surgimento das rugas, no envelhecimento da pele. Agora, muita gente acha que todos esses problemas que a gente acabou de falar, eles acontecem quando a exposição solar é excessiva. E não é nada disso, aquele sol que a gente toma no dia a dia, eu sempre falo que é como se fosse um copinho de água que de gotinha em gotinha, uma hora ele enche. Esse sol também pode ser prejudicial, doutora? Sim, é o efeito cumulativo do sol, porque ele vai gerar mais risco de desenvolver câncer de pele, vai gerar mais manchas, então o efeito cumulativo do sol que mais danifica, mais inclusive do que aquela queimadura que você ali ficou um pouquinho exposta ao sol mais do que devia. Em relação ao câncer de pele, fala um pouquinho sobre essa doença, doutora. Quais são os sinais, como é que é possível descobrir ou suspeitar que existe ali algum problema? É muito importante você fazer o ABCDE dos seus sinais, das lesões que você tem na pele. Quando a gente fala do A, a gente fala da assimetria, aquele sinal que ele não é totalmente simétrico, já é um ponto de alerta. Outro ponto são as bordas, B de bordas. Se são bordas bem irregulares, também é outro ponto de alerta para ficar bem atento. A cor também, que o C vem de cor, então a cor, várias cores no mesmo sinal também é um sinal de alerta. O D, o tamanho do sinal, então se é um sinal acima de 5 milímetros, a gente já fica um pouco mais atento. E o E é a evolução, era um sinal que eu tinha desde a infância, ele não mudou com o tempo. Ótimo.
tendência de ser um sinal bem benigno. Porém, se esse sinal vem mudando, vem aumentando de tamanho, vem ficando ulcerado, que a gente chama, que se tornou uma ferida, de repente do nada ele começou a sangrar ou a coçar, então isso é um sinal de alerta. E esse sinal nem sempre vai aparecer em locais visíveis, né? Isso. O grande problema é quando aparece nas costas, né, planta dos pés, que são áreas que a gente não consegue visualizar e muitas vezes não observa com tanta frequência. Então essas áreas são as que mais você deve ter atenção. Realmente, desde criança, adolescente, eu sempre gostei do externo, do outdoor. E depois que eu cresci, eu desenvolvi muito gosto pelo esporte também outdoor. Eu sempre ia com camisetinha ou de top, protegia sempre o rosto com bastante protetor, com boné, mas o restante do corpo eu negligenciava. E passado o tempo eu continuei sempre dessa forma até que eu senti aqui nas costas como se fosse uma espinha, um carocinho que coçava, mas eu achava... passava assim a mão, deixava para lá, às vezes passava uma pomadinha, até que numa consulta de rotina periódica, né, com a minha dermatologista, e ela percebeu esse carocinho, esse sinalzinho, né, mais saliente, e aí eu lembrei. Na verdade, se nem fosse ela, eu não teria lembrado de falar. E aí nessa investigação, para minha infeliz surpresa, por assim dizer, a gente diagnosticou um possível melanoma, né? Um possível câncerzinho de pele. E aí eu não posso mais, de fato, negligenciar o uso da proteção de forma nenhuma. A gente vive num mundo que tem tanta informação, mas mesmo assim tem muita gente que não usa protetor solar diariamente, né? E aí eu decidi fazer um teste, Paty. Usei um equipamento que se chama Dermoscan. Fotografei a minha pele sem protetor solar e depois com protetor solar. Queria que você desse uma olhadinha e explicasse pra gente o que é isso, o que aconteceu aqui. Sem o protetor, a gente vê os danos que a sua pele tem por conta do sol, né? Algumas manchinhas aqui, algumas sardinhas também. Então, quando a gente passa o protetor, praticamente ele esconde todas essas manchas e ao mesmo tempo faz essa barreira de proteção mesmo, de a radiação não penetrar na sua pele. Com isso a gente vê mais ainda a eficácia do protetor e como a gente deve estar usando todos os dias. Eu não costumo usar protetor solar diariamente, é um erro meu, sei que eu deveria, mas não costumo. Tento melhorar, mas está complicado. Ele é importante para prevenir o envelhecimento da nossa pele e também os efeitos do sol, né? E também evitar, prevenir, né, o máximo possível o câncer de pele. Agora eu tenho usado todos os dias. Minha dermato puxa minhas orelhas. E eu costumo usar inclusive dia que está nublado ou que eu estou em casa, porque a gente sabe que o protetor solar não ajuda só no VA, o VB, que é do sol, mas também na luz azul, né, que é do celular, tudo mais. Como eu trabalho muito na frente do computador, eu sempre priorizo então utilizar todos os dias o protetor solar. Qual é a diferença do protetor solar físico e químico? A grande diferença é como se o protetor físico ele é uma barreira contra a radiação solar, já o protetor químico ele reage com aquela radiação e aí bloqueia a interferência daquela reação na pele. E afinal de contas, como deve ser essa escolha diante dessas duas possibilidades? Muito importante você saber qual o seu tipo de pele e o que você tem na pele. Então, se for melasma, por exemplo, o ideal é você usar um protetor físico. Se você tem umas manchinhas, só sardinhas ou pequenas manchas por conta do sol, a gente já indica um protetor químico. Além desse critério, quais são os outros que podem nos ajudar na hora de escolher um protetor solar? Seja com cor, antioxidante, enfim. Opção que não falta no mercado, né, doutora? Com certeza, é uma variedade enorme, então a gente precisa estar sempre atento. O principal, FPS de no mínimo 30, a gente tem que ver também o PPD. Tem relação com a radiação UVA, que é uma radiação mais relacionada às manchas, ao fotoenvelhecimento. Então, esse fator de PPD acima de 15, ele é um fator que é muito importante também ser avaliado no protetor solar. Se você tem manchas, melasma, principalmente, sempre com cor, usar sempre protetor com cor. E se você tem câncer de pele ou um outro tipo, já teve câncer de pele ou uma queratose actínica, por exemplo, com a lesão pré-cancerígena, é
muito importante você usar um protetor que ele também combata já essas lesões aí de câncer. Então a gente hoje tem um protetor que faz um efeito de matar ali aquelas células que poderiam já ser células cancerígenas. Então tem que ter toda essa avaliação do dermatologista para passar o protetor ideal, porque realmente o mercado oferece uma variedade muito grande. Tem protetor solar com tudo que é função, né, doutora? Então não tem desculpa. Não tem desculpa, tem protetor solar com clareador, protetor solar com hidratante, com antioxidante, então tem para todos os gostos. Para o corpo e para o rosto. Corpo e rosto. Então todo mundo incorporando aí na rotina. Se você não sabe qual é o tipo correto para você, procura um dermatologista, só não deixa de se cuidar, né, Paty? Com certeza.